amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje temos connosco o Dr. João Lacerda, que nos traz informações acerca de como nos protegermos adequadamente desta pandemia do coronavírus. Ele irá dizer-nos quais os suplementos a tomar para fortalecermos a nossa imunidade, vai dar-nos dicas para podermos evitar os malefícios deste vírus, assim como explicar o que o medo nos pode causar emocionalmente, fragilizando, aliás, todo o nosso sistema e como evitar esta postura que nos enfraquece. O Dr. João Lacerda é profissional de nutrição clínica há 15 anos. Nos últimos 12 anos especializou-se em programas de emagrecimento e nutrição ortomolecular, tendo atendido mais de 5.000 casos. Pratica também em simultâneo a medicina tradicional chinesa, acupuntura e fitoterapia há 6 anos, aplicando os conceitos de dietética e energética oriental com as noções da nutrição clínica. Possui ainda as bases do curso de psicoterapia e desenvolve um trabalho integrativo com os seus pacientes, tendo criado o método integrado Dr. João Lacerda, com o qual espera proporcionar à comunidade uma oferta de soluções de sucesso em emagrecimento, saúde e prevenção do envelhecimento precoce. Mas hoje irá estar connosco especialmente para nos ajudar a compreender, a combater o coronavírus. Vejam esta entrevista até ao fim, deem-nos as vossas opiniões, comentários também, se tiverem informações adicionais, para podermos ser úteis a todos. Não acreditem em tudo o que vos dizem e, sobretudo, não tenham medo. O medo é uma forma de controle utilizada por certas forças para manipularem as massas. Previnam-se adequadamente e ficarão protegidos certamente. Se ainda não se inscreveu também no nosso canal, subscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhuma das nossas entrevistas. Associe-se a nós no Facebook em Conversas da Alma Canal e no Instagram em Conversas da Alma Oficial. João, bem-vindo aqui ao nosso canal. Obrigado. Obrigado por ter vindo, mesmo no meio desta pandemia, desta loucura que agora está a assolar o nosso país também e o mundo inteiro, e obrigado por ter feito esse esforço para estar aqui. O gosto é todo meu. Portanto, hoje vamos falar do coronavírus, claro. Exatamente. E que soluções é que nos dá para prevenir este vírus? Eu diria, primeiro, para começar, é necessário que nós tenhamos alguma noção de que quando falamos do sistema imunitário, ele é uma proteção que deriva de vários fatores. Nós estamos a falar de ter consciência de que não basta fazer um suplemento, ou não basta, por exemplo, há um conjunto de situações e muitas vezes quando nós falamos de que é importante, e começando por nomear, é importantíssimo ter uma alimentação equilibrada e adequada, ter um bom descanso, no sentido de que é um descanso reparador. Isso é importantíssimo. E que muitas vezes a nível, portanto, depois também sofre com a tal questão emocional que é dormirmos ou não dormimos bem, já vamos falar um pouco disso mais à frente, e ter, portanto, estávamos a falar, fazer o exercício físico, portanto, e quando falamos destes 3 pilares, portanto, ter uma boa alimentação, um bom descanso e fazer algum exercício físico, a regra geral as pessoas pensam, pois isto é tudo muito, de facto, isto é tudo muito bonito, porque, mas funciona e é algo que o nosso corpo é uma máquina quase perfeita e luta muito para se reequilibrar. E, portanto, na alimentação concretamente, nós devemos, portanto, deste primeiro pilar, adotar refeições, um dia que seja polifracionado, portanto, não devemos ir para o trabalho sem tomar um pequeno almoço, seja um pequeno almoço equilibrado. Reforçado. Sim, quando nós falamos num pequeno almoço reforçado, às vezes surge a ideia de um pequeno almoço inglês e, portanto, em vez de um pequeno almoço continental, portanto, aquele pequeno almoço que tem ovos, que tem, portanto, e não é um pequeno almoço pesado, mas sim um pequeno almoço que possa ter uma porção de vitaminas e que possa haver uma parte de fruta e que não seja uma fruta calórica que depois também contribui para começarmos o dia com um índice glicémico maior, temos a ter em conta também a diabetes. Mas sim, normalmente podemos escolher umas bagas, um citrino, como são os frutos vermelhos ou as bagas de goji, que já são um tipo de fruto diferente de uma baga. E tem muito zinco também, não é? Exatamente, e fazem muito bem aos rins, que depois vamos falar também mais à frente. Fazem muito bem aos rins. Exatamente. Fantástico. Eu devo fazer um parênteses, sempre falo destes pilares e sempre que penso na saúde já penso de uma forma integrativa. Então, alguns destes alimentos, como são as bagas de goji, têm as suas propriedades vitamínicas, minerais, mas depois também têm as suas propriedades energéticas em critérios de medicina tradicional chinesa.
que neste caso é tonificar o rim, que por sua vez é um órgão do sistema imunitário muito importante na medicina chinesa. Se calhar será mais o baço e outros órgãos, que é um órgão linfóide, na medicina alopática ocidental. E aqui, quando tentamos fazer um cruzamento eu quando faço, portanto, um trabalho integrativo, este pilar da nutrição é de facto um tratamento. Pequeno almoço, voltando aí, portanto, um pequeno almoço equilibrado em que possa ter uma parte de cereais, e aqui os cereais, algumas pessoas ainda não dispensam o pão. Se for um pão, deve ser um pão mais massa escura para não ter tanta, portanto, fermentação e não nos causar tantos gases, e ter uma boa dose de fibra, porque a fibra, ou nos cereais integrais, depois com ou sem glúten, independentemente precisamente da nossa tolerância ao glúten, isto tem muito a ver com a nossa saúde intestinal, que também vai ser Mas também pode ser pão sem glúten, não é? Exatamente, pode, sim, e hoje em dia muitas vezes o pão sem glúten... Ou cereais sem glúten? Sim, é uma vantagem para... Quando nós adotamos uma alimentação sem glúten, normalmente estamos a entrar também numa dieta mais saudável, mesmo que não sejamos portanto, intolerantes ao próprio glúten. Muitas pessoas fazem essa mudança, não são intolerantes ao glúten e perdem peso e perdem bastante volume, e perdem também toxinas também, perdem não é? toxinas e sim, porque muitas vezes o glúten nem sempre é o glúten de hoje em dia pode ser o problema. O glúten de há 40 anos atrás não era o problema. Está associado ao glicosulfato, que é lá está um químico que eles ainda não, que o nosso governo ainda não quis banir. Atenção, isso é importante referir. Exatamente. Não quis. Portanto, não percebo porquê. Certamente outros interesses que estão por trás, não é? É possível, é possível. Há muita... Nós industrializamos a alimentação e, portanto, quando tentamos dar um regime alimentar, e muitas vezes é um regime saudável, a escolha dos alimentos também pode ser criteriosa. A forma como a pessoa consegue ter, portanto, também poder económico para escolher alimentos mais naturais, mais naturalistas e menos transformados. De qualquer das formas, cereais, uma parte proteica... Portanto, um pequeno almoço, um dos pilares é... Sim, fruta, cereais e, por exemplo, ou iogurte ou portanto, que tenha probiótico. Sim, há pessoas que, exatamente, um probiótico. Há pessoas que se dividem um pouco, pode ser o kéfir, que já é um iogurte fermentado e que tem um fungo que é importantíssimo, Mas kéfir de cabra, de vaca? Há vários kéfir, exatamente. Eu pessoalmente prefiro o de cabra. Cabra é mais leve, sim. Mas há de cabra, há de vaca e há também de soja? Sim, há kéfir de soja, sim. Mas mesmo o iogurte normal, com bifidos ativos enriquecido, e é um iogurte que nós possamos tolerar, portanto, porque quando recebemos um paciente, claro que vamos dar-lhe uma dieta, tentar dar-lhe uma dieta mais personalizada, e há alimentos que ele vai tolerar ou não. Há pessoas que não digerem bem o leite e não digerem bem o iogurte, parece às vezes mais difícil, porque o iogurte dependendo do sangue, também do tipo de sangue, não é? Sim, o grupo sanguíneo é importante. Normalmente os grupos O, por exemplo, têm mais dificuldade em fazer, por exemplo, uma alimentação que seja mais vegetariana, ou dificuldade ou tendência para isso. Nós tentamos sempre ver o paciente por todos os prismas, mas também, sobretudo, por aquilo que nos é dito por ele. Este primeiro pilar da alimentação, e fazer uma alimentação fracionada ao longo do dia, é importante porque muita gente se esquece, por exemplo, depois do pequeno almoço, fazer o meio da manhã e o meio da tarde. E é aqui que nós ganhamos o dia a nível energético. O nosso ciclo, portanto, o nictemeral, isto depois tem muito a ver com a energia, o nosso biorritmo diário, ao longo do dia, e hoje fala-se muito de jejum intermitente e de outras dietas bastante no fundo, restritivas. O jejum seria bom para este vírus, por exemplo? Para combater os vírus? Eu tenho sempre a noção de que a pessoa que já está habituada a fazer um regime assim e que tem bons resultados, e eu tenho tido alguns casos, eu compreendo, na minha opinião clínica e experiência, pode ser uma minoria a fazê-lo. A maioria está mais adaptada à alimentação que nos é dada desde bebê, que é fracionada, portanto, muitas mamadas de leite, mas fazendo ao longo do dia vários, portanto, inputs de energia, até porque há uma frase que ajuda sempre as pessoas a situarem-se, que é o pequeno almoço de rei, o almoço de príncipe e o jantar de pobre. Sim. Portanto, e quando fazemos um jejum intermitente... Eu estou com fome, portanto não posso ter um jantar de pobre, é pena, mas... Portanto, o jejum intermitente pode, neste caso, também contrariar. É difícil dizer que uma pessoa de idade ou uma criança que vai para a escola vai sem o pequeno almoço tomado em jejum de 16 horas. É difícil aceitarmos isto no sentido de que ser um regime que, por exemplo, numa fase de um combate a um vírus, seja um regime equilibrado. Então, normalmente o regime equilibrado deve ser
alimentos que possam ser menos perecíveis, portanto estamos a falar que não nos vão dar uma gastroenterite ou uma virose gástrica, portanto algo que seja uma diarreia durante uma fase, pode haver um contágio pulmonar e nós estivemos a comer algo muito pesado e nos fez mal, ou que pode ter, portanto comer, por exemplo, em arriscarmos sem desprimor das barraquinhas de rua e das relotes, mas por exemplo estarmos a arriscar numa fase onde podemos estar ou até estamos doentes, estar a comer comida ou muito pesada caloricamente, fritos, portanto a comida que batatas fritas, digerimos mal, exatamente, também. Comida de plástico, sem nomear casas de fast food processada, sim, exatamente. De evitar. Sim, normalmente grelhados, cozidos, comida que possa ter temperatura, na critérios de medicina tradicional chinesa dá-se muita importância ao facto da comida não ser fria. As saladas frias desgastam bastante. As saladas frias e uma alimentação continuada. Há tantos conceitos diferentes que nós ficamos um bocadinho à nora. Exatamente, sim. E eu tento sempre... A ayurvédica, não sei o quê. Exatamente. E eu tento, por exemplo, o tomate em critérios de medicina chinesa é inflamatório para o sistema musculoesquelético, porque energeticamente mas depois é muito bom esturgido porque produz licopeno e é bom para a próstata e uma determinada idade nos homens. Aqui o equilíbrio que nós fazemos um teste alérgico, um teste alimentar alérgico, portanto, das nossas alergias, percebemos que nós repetimos alimentos com frequência e vamos desenvolver o nosso sistema imunitário uma determinada hipersensibilidade, não quer dizer que seja uma intolerância ou de toda uma alergia, mas a esses alimentos. E no variar o espectro alimentar com determinados princípios, que é um bocadinho o que dizemos na consulta, é que está o ganho, porque de facto os orientais comem de acordo com as suas alturas do ano, com as suas estações. Ou seja, com aquilo que a natureza dá em cada estação, não é? Exatamente. Como nós agora comemos tangerinas, laranjas no inverno, não é? Exatamente, fruta da época. Pois. Nós introduzimos muita alimentação chamada da moda, que vem, portanto, do exterior, de frutos secos, frutos tropicais, de alimentos que são muito... e que nós, historicamente, estamos menos... Exatamente, nós estamos menos habituados. Bom, não é? Exatamente, sim, mas nós temos alguns que vêm dos Açores, algumas, porque o nosso clima, e pertence a uma pequena porcentagem do mundo, que é o clima mediterrâneo, tem uma variedade enorme de alimentação e nós somos os mais abençoados, porque temos de facto... privilegiados. Bastante. Então, portanto, desses pilares importantes agora, desses 3 pilares, portanto, é a alimentação. Sim, o descanso e a qualidade, e tem muito a ver com a questão também emocional, que é não só a nossa disciplina de ir para a cama a determinadas horas e conseguir dormir. Como, por exemplo, a que horas? Qual é, dentro do nosso biorritmo, visto aos olhos da medicina chinesa, a que horas é que nós deveríamos estar deitados? A partir das 10 Sim, muito na medicina tradicional chinesa, portanto, original, sim. Mas eles também tinham, acordavam às 5 da manhã, claro. Sim, para poder trabalhar o campo. Portanto, se nós tivermos que ter esse tipo de gestão, se calhar vamos acordar bastante mais cedo, levantar mais cedo. Cada pessoa terá o seu biorritmo e há pessoas que têm, de facto, Sim, que há pessoas que são noturnas, eu por acaso não sou, mas... E criativos, por exemplo, têm dificuldade em deitar-se cedo porque o cérebro à noite está mais ativo. Mas, normalmente, se nós conseguimos dormir enquanto o sol não nasce, portanto, estamos a falar de nos deitarmos mais tardar, se calhar, às 23 horas e conseguir dormir no mínimo 7 horas, portanto. Portanto, 10h30 seria o ideal? 10h30, sim. 10h30? Sim. Já seria bom para nós podermos reajustar o nosso... Há um pico de energia gasto de manhã, e então quando nós, às 5 da manhã mais ou menos, e é a altura em que os meridianos dos órgãos, portanto, os meridianos são os canais que nós podemos aceder aos órgãos internos. Os meridianos são aquelas linhas de energia que percorrem o nosso corpo. Exatamente. E que vocês utilizam para espetar as agulhas. Exatamente. Para nos conectar com... Nós tentamos colocar as agulhas para não usar o tempo. Espetar porque acupunturar é mais... Eu sofri com a acupuntura, por isso é que... mas não há que sofrer. Não, e há determinadas hoje em dia também técnicas e agulhas com revestimento de silicone. Sim, são do fio de cabelo. São muito diferentes. Mas antigamente era diferente. E também era mais difícil. Era mais ao estilo oriental. O oriental tem uma tolerância à dor que não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos. E vemos filmagens, por exemplo, de miúdos nos hospitais da China a fazer coisas que nós nunca faríamos a bebés de 6 meses com agulhas de acupuntura a chorarem, mas para eles vão-se habituando e aprendem a ler aos 3 anos e, portanto, é completamente diferente, a cultura mesmo também de sacrifício pela... Eu não me esqueço da professora Wang,
que ensinou o primeiro módulo de mandarim, que dizia que o ensino na China era duro em relação, porque ela tirou depois o curso aqui de português em Coimbra, e que o ensino era um ensino exigente. Portanto, e eles têm de facto, e também uma resposta agora se calhar a esta questão do vírus do coronavírus, uma resposta mecanizada, em grupo, massiva, sem questionar, muito organizada, independentemente do regime político que eles têm, claro. E nós somos todos diferentes também, somos. Portanto, sendo diferentes... Nós somos, cada um pensa com a sua cabeça em Portugal. E além desse pensamento, também os nossos corpos são diferentes. Exatamente. E, portanto, a abordagem, se calhar, que eu tenho para me defender do coronavírus pode não ser a sua. Claro que sim, claro, e faz todo o sentido, exatamente. E é aí que entra também, muitas vezes, a nossa noção do que é melhor para nós. O que é que me faz falta e sente bem. É preciso ouvir aqui um bocadinho o corpo e daí falar sempre um pouco que é importante a parte espiritual. Os chineses, que eles chamam a parte mental, eles consideram que quando existe uma doença, estas doenças são doenças para eles externas porque vêm de vírus. E, portanto, como é uma medicina preventiva, eles normalmente costumam pagar, há uma ideia disto acontecer, as sessões de acupuntura para se manterem saudáveis. Quando estão doentes, o médico de medicina tradicional chinesa, acupuntor, não lhes cobra porque eles estão doentes e ficaram doentes. Portanto, eles pagam para fazer uma manutenção preventiva. É claro que também tratam uma série de coisas, tratam, portanto, dor, pós, por exemplo, quimioterapia, para evitar aplicação, tanto ou não. Existe matéria científica sobre isso, comprovadamente, a morfina e a acupuntura e a analgesia. Pronto. Mas de qualquer das formas, voltando aos pilares, esta parte do descanso, indo aos ouvir pilares, o corpo, exatamente. Portanto, o descanso, que é importantíssimo também para a nossa imunidade, não? Sim. É uma reposição, é um retorno. Existem uma série de órgãos importantíssimos no nosso organismo, que depois são muito estudados em critérios de medicina tradicional chinesa. Nós, quando estamos a dormir, o fígado e o pulmão são dos órgãos que estão em expoente máximo, e às vezes vêm as tosses ali por volta das 2 da manhã, e vêm, portanto, pessoas que acordam com ansiedade às 4 da manhã, são as horas em que o fígado e o pulmão podem estar no seu pico. Estão, aliás, no seu pico. Eu às vezes acordo à meia-noite, não percebo porquê, mas... Sim. Isso tem a ver com esse tal pico? Tem, porque em medicina chinesa não só o coração gera a mente e a parte mental, como também os sonhos, neste caso. Portanto, vem que eles consideram, se nós fizermos aqui um pequeno parênteses, para os chineses, em critérios de medicina chinesa, o órgão tem a sua função anatómica, fisiológica, bioquímica, e, portanto, a função, e depois tem a sua, exatamente, tem a sua área energética, em que, por exemplo, o coração tem uma função energética no corpo, que não é só bombear o sangue, mas sim gerir a mente, as ideias, a clarividência, os sonhos. A clarividência, sim, é diferente depois da ayurvédica e de outros, que já fala de chakras e outros pontos. Sim. Mas podem-se fazer alguns paralelismos interessantes. Depois, portanto, uma pessoa que acorda, então para nós irmos a este pilar tão importante para o dar descanso a estes órgãos. É o descanso, dar descanso a estes órgãos, ou seja, deixar que eles se equilibrem. Exatamente. Reequilibrem. Exatamente. Do stress do dia-a-dia. Depois, o exercício físico promove movimento. É importantíssimo para a mente. Eu acho que hoje em dia todos estes 3 pilares estão muito atropelados por aquilo que deixou de ser uma cultura de trabalho também com disciplina, de ter horas para parar e fazer uma refeição de almoço. Há muita gente que já... Porque tornou-se cultura, é normal trabalhar das 9 até às 19, estamos a falar de um horário que nem sequer vamos receber sol para produzir vitamina D, que é uma das agora mais recomendadas, portanto... E que dose é que nós devemos tomar de vitamina D, por exemplo? A dose diária é o que costumamos recomendar. 5.000 unidades? Sim. Existem, obviamente, várias escalas de medida, mas a dose diária recomendável, em regra geral, é o útil para o nosso organismo. Para a vitamina D ser absorvida, normalmente é dada com K2, mas existem suplementos... Isso não é moda? Agora é do K2? Há quem diga que o K2 associado à vitamina D é uma moda. É moda ou não é moda? Tem sido uma inclinação, porque quando se dá às crianças, aquele Vigantol não tem K2, portanto há vitaminas que são exclusivamente vitamina D. Esta é absorvida, mas a que nós precisamos mais mesmo do contacto com o sol, é aquela que para nós tem maior valor de absorção. E da alimentação também, dos peixes gordos, portanto dos óleos, que no fundo... Como o atum, como... Os peixes azuis, não é? É diferente, para os chineses é diferente nós comermos o alimento do que tomarmos o suplemento. Embora eles também utilizem os seus suplementos da fitoterapia chinesa, que é muito interessante, e se tiver a oportunidade um pouco mais à frente também explico
porque há a forma precisamente de combate à gripe e ao vírus, e a vírus como o coronavírus e pneumonias, portanto, que é uma forma que depois tem uma designação em pinine, mas tem um conjunto de plantas. E as formas de fitoterapia em Portugal são todas produzidas na Comunidade Europeia, apesar de terem, portanto, a receita chinesa, não é? Ir buscar aquela orientação que eles têm, porque eles têm orientação de 4 classes de plantas. Há uma primeira classe que são os princípios ativos, uma segunda classe que potencia esses princípios ativos, portanto serão 2, 3, 4 plantas. Serão catalisadores? Exatamente. Podemos chamar-los assim? Sim, exatamente. Depois uma terceira que dirige, dá tropismo a estas plantas para atuarem, neste caso, nos rins, por exemplo, no pulmão, que vão ser órgãos que têm que ser tonificados durante uma fase de gripe, pneumonia, e portanto, ou se for uma forma para a tosse, será exclusivamente para o pulmão, rinite alérgica. Por exemplo, agora nesta fase em que está tudo a tentar prevenir-se do corona, quais são os órgãos que nós devemos, digamos, estimular? O pulmão é o órgão principal de proteção. Pulmão, garganta, as vias aéreas, porque é o único órgão interno. Sistema respiratório. Sim, sim. É o único órgão também em critérios, portanto, energéticos, medicina chinesa, que está exposto ao exterior. O coração está envolto, está fechado, os rins, o pâncreas, portanto, e o fígado. E os pulmões estão a absorver, não é? O ar exterior. Daí que quando eles depois consideram estas plantas, e depois, só para terminar, a terceira classe que eles dão será a classe que, portanto, dá tropismo, exatamente, e movimenta, e a última será aquela que elimina os efeitos secundários das outras plantas. É como se nós tomássemos a aspirina e dentro da aspirina tivesse o próprio omeprazol para proteger o estômago. Então será um medicamento, em critérios de medicina chinesa, um medicamento que tem tendência a tentar ser perfeito na sua toma e sem efeitos secundários no organismo. Portanto, neste caso vocês usam o princípio ativo, o catalisador e aquele que neutraliza os efeitos secundários. Exatamente. Portanto, 3. E são formas, algumas delas com mais de 1500 anos. Algumas bem mais do que isso. Uma das formas que é utilizada, existe uma nomenclatura mais fácil depois de dar nomes às fórmulas. E essas fórmulas, pronto, há 1500 anos, é claro que todo o ambiente era diferente agora. Portanto, elas continuam a funcionar bem no ambiente de stress oxidativo que nós temos agora? Agora com os corpos diferentes, com a forma de estar diferente, com uma forma de viver diferente. Agora as pessoas tomam coisas mais fortes e, portanto, elas necessitam de algum tempo. Se forem fórmulas sintomáticas, atuam logo. Como a tosse, por exemplo, nós podemos utilizar até a forma da tosse, não só tomar como tomamos para portanto, uma situação aguda, mas também fazer um aerossol, uma máquina de aerossóis, com a fórmula da tosse e tem um efeito imediato, ou com uma forma que é para a rinite alérgica especificamente. Normalmente elas depois têm, obviamente, também ingredientes que aparecem Os chineses deram muita sabedoria porque eles começaram, mais ou menos 2800 anos antes de Cristo, a catalogar e a escrever o conhecimento e a testar, e terão morrido muitos a fazer esse teste empírico. Portanto, é um conhecimento de natureza filosófica, mas também de prática empírica, que tentativa e erro foi construído. Portanto, é uma outra forma de se calhar fazer ciência, mas é uma experimentação na mesma. Sim, mas era é uma ciência. E era a ciência mais empírica. O método científico é isso, vão testando e vendo se realmente se repete o mesmo resultado. E a partir daí chegam a cada vez mais com comprovação. É importante, já passámos um pouco essa fase da controvérsia entre a medicina e a medicina chinesa, dos prós e contras daquilo que era, portanto, comprovar, porque existem muitos estudos valorizados e já se comprovou que o meridiano existe, apesar de não ter suporte anatómico, porque é uma linha de energia que existe e que através de um contraste de um metal pesado. Há quem veja esses meridianos. Quer dizer, exatamente. Quando estão em estado expandido de consciência, há quem veja. E fala-se há livros que falam que os mestres de Qigong precisamente viam. O que é verdade é que as pessoas, eu tenho uma familiar que sofreu a vida inteira por ter febre reumática quando é pequena, portanto nos anos 50, não é? Havia pouco cuidado com as crianças e, portanto, Qigong há 3 anos. Qigong é uma das ginásticas da medicina chinesa. A medicina chinesa é conhecida por ter acupuntura, fitoterapia, massagem tuiná. A dietética chinesa, que é esta vertente de utilizar os alimentos de uma forma energética, em que um picante é um sabor que é utilizado como diaforético e que vai expulsar o frio do corpo, vai fazer suar, e ao fazer suar vai extrair o vírus, este tipo de vírus de uma forma mais geral, de vírus que se instalam no pulmão, porque o pulmão é o órgão que gera a pele, então contacta com a pele, e nós fazemos no fundo a expulsão desses vírus literalmente pela pele. Então o piripiri e os picantes são bons para isso. Sim, só que eles depois, é consoante a compleição da pessoa.
O que nós fazemos, sendo também, tendo formação, sendo fitoterapeutas, nós usamos as fórmulas ajudam muito, mas, por exemplo, na China eles fazem a fórmula na hora e dão ao mais ou menos picante forte, se a pessoa puder perder mais líquidos, portanto, puder desidratar mais. Se for uma pessoa mais nova, se for uma pessoa com mais idade, eles vão temperar, então vão dar um picante menos yang, menos quente. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, o gengibre é um picante quente e a hortelã-pimenta é um picante fresco, são 2 picantes. Um dos melhores picantes para também ajudar que entre em formas de fitoterapia também clássica europeia é o alho, que é picante. Muitas vezes nós não temos... É fantástico, depois vírus e tudo, não é? E para matar, não só por contacto, gengibre também. Então, e para este vírus, por exemplo, para o coronavírus? Para o coronavírus, alho, gengibre? Sim, em critérios, por exemplo, de nutrição, nós podemos utilizar os suplementos. Portanto, como sempre que há pouco falávamos, esta força dos... hoje em dia ainda é utilizada, por exemplo, há um medicamento natural, uma forma de fitoterapia que é utilizada para o reumatismo. E esta fórmula ainda faz efeito hoje em dia, só que é menos forte que os anti-inflamatórios químicos. Para as dores, por exemplo, as dores do reumático normal. Então, se a pessoa fizer uma ginástica, as coisas vão melhorando, se for uma ginástica como o yoga, vão melhorando. Claro. Relativamente a estes suplementos que nós tomamos, eles vão ter sempre alguma expulsão renal, vão ter sempre alguma interação com o fígado, mas nós podemos utilizar em fase de prevenção, normalmente fazemos se calhar menos tempo de um suplemento que tenha vitamina C. Ainda hoje falei com uma colega médica... Menos tempo de suplemento que tenha vitamina C? Do que uma forma de fitoterapia podemos fazer durante mais tempo. Por exemplo, em agosto nós podemos começar a tomar a fórmula, que é uma fórmula que tem uma... Eu utilizo a nomenclatura das fórmulas, que é um sistema TCM fórmulas, são um sistema por números e é por gotas, embora existam outros tantos sistemas, ou por cápsulas, ou por grânulos, ou por comprimidos prensados, portanto, ou por chás, que é menos utilizado em Portugal. Mas o que eu estou a dizer é que as fórmulas clássicas existem como se fossem vários laboratórios farmacêuticos em várias formas de tomar. As gotas podem ser boas para as pessoas que não conseguem engolir tanto, para dar às crianças, em doses que variam consoante o seu peso. Mas aqui a forma, por exemplo, 27A é uma forma do sistema de TCM Fórmulas, que é uma das que é usada por muitas milhares de pessoas em Portugal e está associada também a um determinado grupo de ensino da medicina chinesa, mas, portanto, fora marcas, é uma forma que nos dá, portanto, a preparação do sistema imunitário com o tempo, não é? Porque não é em cima depois do acontecimento. Mas neste caso, simultaneamente agora, a isso podemos fazer suplementação. Neste caso do corona, o que é que nós podemos fazer para quando é de imediato tem que ser coisas mais potentes. Para realmente estimular a nossa imunidade. Então, vamos a isso. Em termos de nutrição clássica normal, vitamina C, portanto a vitamina D. A ester C ou a normal vitamina C ácida? Há várias formulações. Eu não tenho propriamente uma inclinação. A concentração, por exemplo, de vitamina C quando já está instalada, mas como é, por exemplo, o cancro, e há determinados tratamentos com doses elevadíssimas que às vezes até podem ser tóxicas, mas pode ser a ester C, que é mais potenciada, e consoante também a pessoas que preferem na tomar efervescente, tem um tipo diferente lá está a resposta que a pessoa consegue dar àquilo que é... portanto, aquilo que lhe sabe melhor, por vezes a compatibilidade que nós temos com o suplemento também é importante. De qualquer das maneiras, há suplementos que podem ter vitamina C com vitamina D para o sistema imunitário. Portanto, e já vitamina C e vitamina D, não é? Sim, e probióticos. E probióticos. Sim. Talvez os probióticos, nós tínhamos que comer, de facto, se calhar, muitos iogurtes ou bastante kéfia para ter acidose probióticos, que depois também não estão no iogurte, nós precisamos. Então há determinados suplementos, eu aconselho entre 5 estirpes a 14 estirpes, e há uma outra marca, de facto, que tem esse... Podemos dizer? A marca, sim, eu não trabalho com marcas comerciais, portanto, sim. O importante é ajudar as pessoas. Sim, não pode dizer, porque o importante é ajudar as pessoas, eu não estou a fazer publicidades. Eu já falei sobre isso publicamente. A televisão faz publicidades, mas nós podemos usar o que nós desejarmos. É provável que exista mais do que esta marca, mas o Biocult é um dos poucos ainda neste momento que tem 14 estirpes. Biocult. E existe, portanto, para o sistema imunitário. Este Biocult é exclusivamente, muitas vezes estes suplementos são exclusivamente probióticos. As crianças talvez o tomem melhor por saquetas, então há outras variantes com 5 estirpes, mas 5 estirpes já é muito razoável. Este tipo de estirpes, e neste último congresso que houve em dezembro da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa,
Eu vi de todas as áreas médicas, dentistas, e médicos colombianos, o próprio Dr. Leire Ribeiro, que veio falar do microbioma, todas as pessoas falaram de alimentação, descanso, saúde espiritual, utilização de probióticos e vitaminas. E estávamos a falar no congresso de 85%, 90% de médicos. Inclusive também se falou do Reiki e fez-se uma sessão de Reiki em conjunto dentro de uma palestra sobre medicina quântica. Porque claro que a parte espiritual é super importante. É super importante. E é uma parte que hoje em dia, já, por causa do medo, exatamente, que está associado aos rins por sua vez, o medo está associado aos rins energeticamente e os rins associados ao sistema imunitário. Portanto, nós desenvolvemos com muita facilidade um sistema de reação de medo. Podemos falar um pouco. Sim. O que é que o medo, portanto, este alarmismo, sim, que tem uma razão, está a provocar este medo nas pessoas? Hoje, por exemplo, eu não vi trânsito nenhum, não havia trânsito na rua, porque as pessoas estão todas em casa, fechadas em casa, ou então nos supermercados. Portanto, este medo coletivo, o que é que isto faz nos nossos sistemas, a nível emocional? Ataca-nos quer dizer, a nível emocional, se nós falarmos, e eu estudei um pouco de psicoterapia, claro, assim, e com base na psicoterapia, sobretudo, leva-nos portanto, a tomar decisões que não são baseadas na razão, mas sim na ignorância e na confusão. Muitas vezes, esta história de se escutar papel higiênico no supermercado é um exemplo. Um exagero. Porque ninguém conseguiu perceber exatamente o porquê. As pessoas vão correr. As pessoas suarem, limparem. Pois, mas de qualquer das formas, pronto. Até porque, agora, acima de nós... no Japão se esgotou. O impacto que tem na nossa mente e nosso corpo pode ser, de facto, e sobretudo para as pessoas que estão a ser acompanhadas por psicólogos, por psiquiatras, será um impacto ainda mais negativo. É uma pressão acrescida. Algumas pessoas, inclusive, vão começar a tomar mais antidepressivo, portanto, de certa forma, portanto, o medo natural que já tinham. O que é que o medo faz fisicamente no nosso sistema? O medo é uma emoção que, em critérios de medicina tradicional chinesa, está associada aos rins. Ok, portanto, e nos nossos rins, sendo eles a nossa bateria vital e sendo eles que também, mais uma vez, nesses critérios, produzem a nossa imunidade, eles baixam-nos a imunidade. Portanto, tipicamente pessoas, poder-se-á dizer, mais medrosas, pessoas que se lamentam bastante, são pessoas que têm tendência a formar doenças. Os chineses consideram que as doenças têm primeiro, estas doenças internas, chamadas o cancro, as doenças, portanto, estão muitas vezes associadas a medo e preocupação, porque a preocupação já é um outro tipo de emoção que eles distinguem como diferente e que ataca o nosso baço e pâncreas energéticos, não o baço e pâncreas anatómicos, mas esta base de medo e preocupação vai fazer com que nós procuremos compensá-los com sabores também. Normalmente os doces compensam o pâncreas, porque está associado aos sabores doces, e a preocupação, então vamos procurar satisfazer isso. Se nós procuramos muito e não sabemos, por exemplo, o café, o chocolate e o tabaco são sabores amargos que têm afinidade com o nosso coração. Os sabores salgados têm afinidade com os nossos rins. E daí que, portanto, o cogumelo e alguns destes, se nós olharmos para as estruturas... Por exemplo? Reishi, por exemplo, sim. O cogumelo Ganoderma e o cogumelo Coriolis versicolor são os melhores cogumelos para o sistema imunitário, portanto para os rins, porque todos os cogumelos, se nós os seccionarmos ao meio, eles são muito semelhantes à estrutura anatómica de um rim e fazem a mesma função que o rim faz, que é sugar a água, filtrar a água, absorver a umidade do corpo. E portanto, aqui o pulmão e o rim têm muito a ver com os líquidos do nosso organismo, em critérios de medicina chinesa, e respondem muito bem a estes cogumelos, porque há uma variedade grande de cogumelos medicina chinesa. O Cordyceps, que é muito importante, utilizado no cancro, que é é o mais forte de todos. Ele é uma praga que mata uma lagarta e o intestino da lagarta produz um cogumelo que é uma tira, e o Cordyceps é um forte tónico do rim de forma geral. É muito importante associar em tratamentos de oncológicos para reforçar o sistema imunitário, para combater os efeitos negativos da quimioterapia, por exemplo. Mas neste caso também seria bom, podia ser bom, para esta situação do corona. Aquele que é mais indicado no caso de imunidade é o Coriolis versicolor, que tem uma outra designação
Portanto, esse reishi é uma designação japonesa, portanto, Coriolis versicolor em chinês é o Yunzi, mas normalmente nós dizemos o Coriolis. Aí temos o Ganoderma lucidum, que em chinês creio que é o... portanto, tem uma outra designação, agora não estou a lembrar exatamente do nome. Mas, portanto, estes dois têm muita afinidade para o órgão pulmão. E dentro daquilo que é fazer algo ainda imediato, porque este surto surgiu há 3 meses, mas parte deste medo que não tem este impacto no organismo, nos órgãos físicos e também depois no nosso comportamento, tem a ver com a nossa falta de preparação da comunidade em si em geral. Nós estamos muito absorvidos com entretenimento, muito absorvidos com... que é importante, obviamente, até porque o trabalho nos rouba muita energia, mas... acima de nós estamos sempre conscientes de que o português, por um lado, é uma defesa, é um bocadinho chamado resolver à última da hora. Nós desenrascamos facilmente e somos até corajosos nisso, mas depois também somos um pouco refilões quando as coisas não correm bem. E nós não nos preparamos atempadamente, porque, benditas as coisas e estas forças que falaste há um bocado, também são forças que, por exemplo, não permitem que haja um bom investimento na prevenção, seja de que tipo de doença for. Nós estamos a gastar milhões por ano, mas são milhões de doenças em obesidade. Pois, será. Embora uma grande parte da fatia das farmacêuticas venha dos tratamentos de quimioterapia, que também são importantes. Antivirais, vacinas. Antivirais, exatamente, isso, sim. Não é? Também isso Aqui, não, eu não estou a dizer mal das farmacêuticas. Claro. Nós também salvam vidas, os medicamentos também salvam. A vacinação. É um mal, quando nós dizemos que é um mal necessário... Há que haver um equilíbrio. Exatamente. Há que encontrar um equilíbrio. Até porque existem pessoas que reagem bem a medicamentos como a Tamiflu e outras pessoas que não reagem bem, assim como as vacinas também. Essas reações, por vezes, enfim... Aquilo que eu aconselho sempre de uma forma mais equilibrada a fazer é tentar fazer as duas coisas. Portanto, se eu puder fazer vitamina C, D... e a fazer os probióticos, ótimo. Esta é uma recomendação até de uma médica da área da medicina integrativa, e fazer inspirações agora, neste momento, 5 minutos por dia, para tonificar o próprio órgão físico, não é? Inspirações profundas, que nos vão também relaxar a mente. Portanto, vou entrar aqui noutro campo espiritual que é curioso. Portanto, tem depois às vezes nós damos um exercício a uma pessoa, que é um exercício físico, e ele também é um exercício metafísico. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo da massagem sacrocraniana, que pode ser feita para uma pessoa, de facto, recuperar, portanto, dores físicas ao longo da coluna, mas que tem um efeito de toque muito importante para o seu relaxamento. E a pessoa diz: eu gostei muito dessa massagem. Muitas pessoas gostam das massagens. Sim, sacrocraniana é ótimo. Porque o toque é muito importante. Exatamente, o toque é muito importante. De qualquer das formas. É prazerosa. Há alguns xaropes que conjugam estas vitaminas com estes dois cogumelos, e até mais alguns. Portanto, para esta situação especial, que xaropes é que nós poderíamos tomar? Há um xarope que se chama imunocomplexo, que é bom. Embora haja muitas formas diferentes destes xaropes que vão conjugar vitaminas até porque as pessoas não gostam de tomar suplementos em separado, uma grande quantidade e variedade de suplementos. Até o facto de nós termos sangues diferentes, ou seja, sangues, isto é, tipos de sangue diferentes. Por exemplo, um tipo de xarope pode ser benéfico para mim AB, e pode nessa matéria é mais fácil de identificar, exatamente, a afinidade com um equipamento quântico. Eu utilizo faço o exame quântico integrado, que é um exame de diagnóstico da pessoa, mas aqueles equipamentos portanto, naturopatas e de colegas também, medicina chinesa, nutricionistas, médicos de medicina integrativa que utilizam equipamentos de medicina quântica que fazem terapia quântica, também identificam se um determinado homeopático, um determinado xarope, um determinado antibiótico ao espectro, e estão a fazê-lo. Aliás, o Dr. José Nunes de Azevedo, que tem clínicas no Norte, Mirandela, e salvo erro da área da urologia, tem testado precisamente estas coisas com equipamentos quânticos. E é um dos primeiros... O meu médico também testa. Exatamente. Tudo o que eu tiver a tomar, ele testa. Ele tem 70 anos tem 50 anos de experiência profissional. É um senhor de 70 anos, portanto, e é de uma escola de medicina mais antiga. Portanto, no fundo, é importante dar aqui portanto, os braços nesta... não fazer só uma coisa ou só outra. Eu gosto sempre de focar isso. Porque às vezes a medicina tradicional... Mesmo quando estamos doentes. Exatamente, nós precisamos de um empurrão, não é?
Pode ser que a maior parte dos acupuntores tenham receio de ir a casa de uma pessoa que tenha uma pneumonia ou um coronavírus tratar alguém, mas a medicina chinesa tem tratamento para o coronavírus, tem tratamento para a gripe, que no fundo é muito semelhante, porque é um tratamento para a pneumonia, é um tratamento do órgão em si e não da variante. Pode ser o coronavírus, pode ser o H1N1, pode ser uma série de vírus que vão ter um comportamento de ataque àquele órgão. E, portanto, e achas que agora na China eles estão a tratar o coronavírus com a medicina tradicional chinesa? É verdade, então, eles estão e já aquele polígrafo, há um polígrafo SIC, um programa que identifica se isto que é dito é verdadeiro e é de facto verdadeiro. Por acaso esta notícia foi posta há uma semana atrás e agora a televisão foi buscar a notícia como um exemplo que é verdadeiro e que está a acontecer. Mas eles sempre o fizeram em todas as doenças. Sim, claro. Sim. Até porque é uma medicina muito mais habitual, barata. É uma medicina mais barata que a medicina convencional. Portanto, tem lá está estes tratamentos à Fórmula 3016, porque eu tenho de dizer o nome, é mais fácil para se identificar, é a Fórmula de tratamento para as pneumonias, como o coronavírus. Nós dissemos que é a forma do coronavírus, vai toda a comprar a fórmula para o tratamento do coronavírus e se esquece do resto. Portanto, é importante termos um diagnóstico médico primeiro. É muito importante não nos esquecermos que, mesmo que seja um diagnóstico em casa e depois o delegado de saúde venha e que faça, ou podemos ir ao hospital, respeitar primeiro um bocadinho a ordem das coisas. Porque há que ser sensato, não é? Quando nós começamos a ter os primeiros sintomas, tentar identificar e perceber que se precisarmos de fazer um antibiótico e uma fitoterapia, fazemos. Eu tenho acompanhado pessoas e tenho feito as duas coisas, não é? Sim, aliarmos os dois. Essa é a força de um e do outro, porque sempre tínhamos aulas de medicina chinesa, avisávamos sempre a essa parte ética. Não se esqueçam quando uma pessoa, vocês identificam que uma pessoa está com uma infecção e precisa de ir ao médico, e eu tive uma situação dessas e até era, curiosamente, numa clínica de nutrição e até, curiosamente, era uma pessoa familiar portanto, da administração da clínica, uma pessoa importante, e estava com uma infecção intestinal. E, portanto, na altura, e procurou, porque eu era já acupuntor, nutricionista, e disse, se isto é um inchaço desta forma, parecia uma barriga de grávida, há que ir ao hospital, porque aquela diarreia que se teve no sábado é uma bactéria instalada, provavelmente. Com uma máquina de medicina quântica teríamos um avanço. Às vezes a pessoa pensa, ok, tenho tantas coisas para escolher, o que é que eu vou fazer? Vou a um nutricionista, vou a um acupuntor, a primeira coisa que tenho a fazer é ter um diagnóstico médico, porque aí é uma base para trabalhar importante. Nem sempre pode ser possível, é normal, se os serviços estiverem muito cheios. Neste caso, com os serviços cheios, às vezes pode-se tornar difícil. Mas pronto, ainda assim, também um pouco a sua sensibilidade e o bom senso para poderem chegar a alguma conclusão rapidamente. A acupuntura faz parte do tratamento também. O tratamento é feito com a dispersão da febre, portanto, fazer a febre sair do corpo através da utilização de determinados pontos de saída de calor, que são pontos da acupuntura muito interessantes. E a sauna é bom para isto? A sauna há determinadas exposições a desidratações extremas que, quando nós estamos mais debilitados, devemos evitar. O corpo terá a sua sauna, que é a febre. Se nós fizermos uma febre mais baixa, provavelmente o nosso corpo não tem capacidade de fazer uma febre alta porque tem menos energia. Portanto, e quando é dada, mesmo mais na China do que cá, porque as nossas fórmulas são fixas. E lá eles podem fazer a forma mais forte no ingrediente, porque a pessoa pode suar mais e fazer mais, portanto, aquilo que é a purgação, não é? Pode ser uma purgação intestinal também, e uma forma de fazer diarreia para expulsar um determinado parasita, imaginemos. E aí há que ter, portanto, cuidado e perceber. Esta pessoa pode fazer uma diarreia de um dia só, e mais ligeira, esta pessoa pode fazer uma diarreia de 2, 3 dias. Sendo que isso parece contraproducente, mas porque existem técnicas de sudorificação, que é essa técnica de, portanto... De sauna, portanto, uma febre artificial. Exatamente. Agora, menos minutos, sim, mas é uma forma, de facto, de levar o corpo a eliminar toxinas. Aquilo que fazem as plantas é combater, portanto, dar ao corpo a estabilidade, no fundo, recarregar baterias ao nosso pulmão, tentar dispersar esta, no fundo, energia. Eles chamam-lhe da xie, a energia perversa, a energia que se instalou no pulmão, que é uma inflamação, que é um calor, e portanto a fórmula estará a equilibrar o yang e o yin do pulmão, assegura, está demasiado seco, dá mais umidade. Portanto, é isto que as fórmulas que fazem esse efeito. Que depois na alimentação acaba por ser o mesmo. Nós estamos a fazer um chá de gengibre ou de canela. É isso que eu ia perguntar. Porque um chá de canela, gengibre, cordela de limão, estrelado de anis, que entra depois, parte, é manipulado, o anis é manipulado para entrar no Tamiflu, sem dúvida. Mas o que é curioso é que no Tamiflu existe
um medicamento que foi transformado a partir do anis, que é precisamente aquilo que se utiliza em medicina chinesa para a fórmula também. Nós vamos identificando para fórmulas de tratamentos como a gripe. Então, mas por exemplo, estavas a falar do calor, não é? Do calor desta zona. Se eu tomar um chá de gengibre com canela, sim, eu estou a aumentar o calor no meu pulmão, ou não? Ou digamos, no meu corpo? Na realidade, no corpo todo o que estamos a fazer é expulsar o calor. Não é? Mas a ideia, eles expulsam o frio porque são diaforéticos, portanto aumentam o calor. Se nós tivermos... E isso é bom para este tipo de situações? Por exemplo, uma pessoa que está com tosse, tem que está ser, com os pulmões ligeiramente inflamados, é bom o gengibre e canela? Se não for exagerado, ele não será demasiado portanto, causar a desidratação acima da média. Nós podemos temperá-lo e colocar, por exemplo, hortelã-pimenta, que é um alimento fresco. Ou podemos, de facto, usar as fórmulas que são mais sintomáticas. Porque quando nós não temos diagnóstico e queremos comprar uma fórmula porque é uma de venda livre, é um suplemento alimentar, a fórmula de fitoterapia, vamos escolher e ela será para um determinado sintoma. Por vezes, ligando ou fazendo uma avaliação ou tendo um domicílio de um acupuntor, se calhar conseguimos perceber se esta expressão é uma gripe mais yin ou yang, ou seja, por frio ou por calor. E há gripes com febres baixas e há gripes com febres altas. Claro. E podem ser gripes com a mesma variante, com a mesma influenza. Portanto, sendo A ou B, a mesma variante, por exemplo, de uma gripe ou o mesmo coronavírus pode ter numa pessoa uma expressão muito mais rápida e poucos sintomas e febres mais baixas. É isso que se tem verificado. Exatamente. E a febre baixa pode ser um sinal da pessoa ter fraqueza física e não poder, por exemplo, fazer uma sauna ou não poder fazer formas muito... Exatamente. Formas agressivas. Uma última pergunta. Para o futuro, que importância tem esta separação física que está a acontecer entre todos nós? Achas que isso poderá até ajudar-nos a unir-nos globalmente? Eu tenho essa esperança. Os povos das nações todas. Essa esperança. O que é que tu achas disso? Eu tenho essa esperança. Desta separação devido ao medo? Eu já fui mais otimista, mas tenho essa esperança que isto seja um exercício, de facto, de consciência coletiva, não só de comportamentos pelo respeito pelo outro, mas sim de olharmos para nós como estarmos juntos, é muito importante. Este é um vírus que nos separa, que nos obriga a não poder dar abraços e beijinhos às outras pessoas de quem gostamos, ou mesmo às nossas crianças, que quando estão doentes, a primeira coisa que fazemos naturalmente. Isso é muito importante para a recuperação. O meu filho está-me sempre a pedir abraços. Está-me sempre a pedir abraços. E assim já chega. Quando nós temos doentes que precisam de visitas no hospital nesta fase e as visitas estão condicionadas, isso é algo que a mim pessoalmente me aflige, porque de facto o vírus vem, de certa forma, mostrar-nos pelo mal, é como se nós batêssemos agora no fundo, não é? Isto para muita gente que não se conhece desde 1918, Jacinta foi uma das pessoas que faleceu com pneumónica, com a gripe espanhola, morreram 100 milhões de pessoas aqui ao lado. Uau. O meu avô na altura tinha 4 anos. Vocês têm noção disto? 100 milhões de pessoas aqui ao lado. É inacreditável. Que hoje em dia será um número superior, não é? Em termos comparativos em relação àquilo que em 1918 era, as pessoas vieram da Primeira Guerra Mundial e regressaram com o vírus. E, portanto, também não havia nenhuma noção, não havia tratamentos, antibióticos, quer dizer, tudo aquilo que é o desenvolvimento da medicina é absolutamente, foi há 100 anos atrás. E então, relativamente a esta separação, portanto, essa separação que o corona está a provocar, o que é que tu achas? Acho que nos desfavorece, infelizmente. Acho que este medo desmesurado, de facto, é um medo que nos controla. Quando nós não conseguimos controlar uma população, temos que arranjar um formato para o fazer nestas ocasiões. Os chineses têm outro regime político, sem, obviamente, dizer nenhum mal da China, mas de facto que os sintoniza e os põe a funcionar em grupo e em bloco. E que, portanto, nós somos mais individualistas. E eles conseguiram ter quer dizer, para além disso, terem os meios também e trabalharem, mas têm uma cultura de reagem de forma coletiva às coisas. É como no Japão. Sim, exatamente. Mas também os valores são muito diferentes nesse respeito. O português está agora a apanhar isto, o latino, por assim dizer, sempre nos achámos maiores do que a vida, agora percebemos que não. Depois também este medo associado, porque o português curiosamente até pela nossa geografia é um povo que sofre de lombalgias, de reumático, que sofre bastante os rins. Pela nossa geografia, tem uma alimentação salgada, abusa do sal, também não faz bem. E das gorduras também. Exatamente. Sobretudo em Espanha, mais que em Portugal.
E nós vemos o quão mal preparados estávamos distraídos com outras coisas. Há pouco eu ia dizer que nós investimos milhões nos tratamentos do cancro, da obesidade, e agora vamos investir provavelmente mais uns milhões e vender estes produtos que vão chegar, obviamente, para a prevenção ou tratamento do Covid-19, mas não investimos esse valor, nem um centésimo desse valor em prevenção. E é aí na prevenção que está, de facto, depois a capacidade de dar a resposta, de não hesitarmos quando é para fechar escolas ou não, se é importante ou não. Cada pessoa também recebeu esta notícia de forma diferente. Houve pessoas que fizeram festas para assinalar e que brincaram com a situação de uma forma leviando, como pessoas mais levianas, exatamente, mais leve. Portanto, o teu conselho é não ter medo, invistam na prevenção também. Não ter medo, portanto, não alimentar esse medo e aí agir de forma consciente, que é, alguém nos diz, portanto, parece aquelas coisas que vão vender alguma coisa num sítio, vão todos a correr para aquele sítio porque vão vender ou vão dar uns saldos, ninguém pensa exatamente porque estão estimulados por uma notícia externa. Primeiro têm que interiorizar e dizer o que é que isto me diz em termos pessoais. Há regras a cumprir pelo respeito pelos outros, porque o vírus se contagia e isso está mais do que cientificamente provado. Portanto, costumamos dizer, há uns super-heróis por aí, mas ninguém escapa, portanto, há uma transmissão. Podemos lidar com ela de uma forma muito mais equilibrada, mesmo com a doença, depois de a contrair, se estivermos, lá está, preparados, que eu acho que continua a ser a maior arma, uma arma emocional, que é o dizer não ao medo. De uma forma consciente, não é o dizer não e depois ir para a praia de uma forma inconsciente ou achar que não tem nada a ver connosco, não é? E de facto, o medo como é um mecanismo de ataque à nossa imunidade, que não é visto muito no Ocidente assim, porque de facto nos falta muita cultura a esse nível ainda, nós vamos explicando, mas de facto as emoções estão cada vez mais a ser estudadas na somatização e na reação a estas doenças. Se nós estivermos muito assustados, vamos estar mais suscetíveis a reagir mal, mais frágeis. É uma série de comentários que explica, comentários da televisão também, Netflix, que mostram como uma doença muito grave e quase incurável se transformou numa cura a 100% porque foi a mente que o fez. E nós temos que pensar que vamos tomar, por exemplo, um medicamento, um futuro Tamiflu para o Covid-19, tem imensos efeitos secundários. Imaginemos que é uma coisa tão grave como a quimioterapia, mas temos que o tomar. Então vamos imaginar que ele só nos faz bem. Claro. Ok? Portanto, vamos ter essa percepção. Sim. Essa postura mental e emocional, não é? E é isso que devemos também esperar dos clínicos, dos colegas, é passar confiança às pessoas, consciência, claro, lavar as mãos, fazer as coisas que no fundo já devíamos saber fazer há muito tempo. Não interessa usar luvas numa pastelaria e depois estar a dar o troco das notas com as luvas, e que é uma coisa que vemos constantemente. Sim, o dinheiro também vai desaparecer. Aliás, essa é uma das razões que está por trás, quer dizer, não diria que está por trás do coronavírus, mas uma das coisas que vai desaparecer é o dinheiro físico. Sim, e isso, mais dia, menos dia, então isto com o coronavírus ainda acelerou mais essa vontade, a percepção desse risco. Exatamente. Sim, os governos têm de eliminar o dinheiro físico do planeta. Boa dieta, bom descanso, contar com profissionais de saúde, ter sempre um diagnóstico médico primeiro, saber que a fitoterapia chinesa funciona e que é segura e que não tem animais, nem aquelas coisas que se acha que tem. Os morcegos, exatamente, nada disso, é toda europeia. Os cães e não sei o que mais. E sobretudo, muitas vezes contamos, eu sou da área da medicina chinesa e da nutrição, mas pode um paciente ligar ao seu homeopata, ligar ao seu naturopata, querer checar exatamente com a máquina de medicina quântica se ele não está bem, o que é que ele pode ter. Tudo é integrado e começam a existir de facto clínicas que fazem esse trabalho integrativo, conceitos, que é muito importante. Portanto, procurem, já sabem, procurem esta forma, esta abordagem, ligando a medicina quântica também com a medicina tradicional chinesa, tomem os suplementos que já ouviram, não é? E tenham uma postura sem medo, mas sensata. Exatamente. E sejam felizes, como diria o... Eu hoje até pus música ator, para me alegrar um pouco o espírito, porque isto é tanto alarmismo, tanto medo por todo o lado, não é? Eu disse, eu tenho que pôr uma música para me alegrar o espírito, para me pôr para cima. Tem que ser. Porque eu tenho que viver e tenho que viver temos que continuar de forma para a frente. positiva. Eu faço só um último paralelismo entre esta situação e o blitz inglês. Mesmo com alergias ou catarros, ou o que seja, né? Que todos nós agora nesta época temos um pouco. Exato, pois, e muitos vêm até levar pessoas às urgências, encher as urgências, quando têm apenas sintomas de rinites alérgicas e que deram febre e viroses da altura e tosses, pronto. Mas eu gostava muito de deixar este recado a todas as pessoas que estão daquele lado a ouvir-nos,
que é os ingleses, quando começou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, e há um documentário muito sobre isso, tivemos um comportamento de um exército que era muito superior ao exército nazi e que foi invadido, que era o exército francês, mas como tinha tido uma má experiência e medo precisamente das guerras das trincheiras recente, 1900 e, portanto, acabou em 18, não é? 1918, o final dessa guerra, rendeu-se quando tinha a possibilidade de, num próprio dia, de ter conseguido fazer face e expulsar completamente e destroçar, eliminar. Portanto, o exército era 3, 4, 5 vezes maior. E eles tiveram, foi rapidez e conseguiram com a rapidez, lá está, amedrontar e ganhar. E eles renderam-se. E os ingleses, que eram muito inferiores nesse aspecto, não se renderam e foi devido aos ingleses que nós conseguimos expulsar o nazismo da Europa, de toda a Europa e do mundo. Graças ao Churchill. Portanto, e o Blitz, exatamente. E exatamente, essa é a peça. E quando nós pensamos neste embate, há uma coisa que nós devemos se lembrar, é brace for impact, não é? Ok, vamos fazer isso, não é o alarmismo, é o avião vai cair, vamos unir-nos e dar as mãos, pronto. E foi o impacto. Agora, a partir do impacto, vamos resistir a isto sem implacáveis em termos do medo. Não podemos ter medo, até porque senão os próprios alimentos que nós comemos não nos fazem efeito. Os chineses falam muito das 4 níveis de doença: mental, físico, doença da vista, doença do órgão, porque começa no mental o primeiro nível de doença para a medicina tradicional chinesa. Portanto, façam meditação para estarem realmente alinhados. Exatamente. Não é? Se quiserem fazer práticas espirituais, façam as vossas práticas espirituais, façam meditação para estarem alinhados. Pratiquem oração positiva, e orações, seja qual for a religião. Fazem bem a toda a gente, como nós sabemos. E estamos juntos. E cuidado com a alimentação e com tudo o resto. E unam-se, em vez de estarem separados, unam-se, seja através das redes sociais, seja através do consciência. Com consciência, unam-se, ajudem-se uns aos outros. E pronto, e não tenham medo, sobretudo. Não tenham medo, porque nós já ultrapassámos, ao longo da história da humanidade, já ultrapassámos muitas catástrofes, já ultrapassámos muitas dificuldades, portanto o ser humano tem essa capacidade. E portanto também vamos ultrapassar isto. Unam-se, nem que seja em espírito e em mente, porque nós estamos realmente todos conectados, como no filme do Avatar, unam-se em oração e certamente que vamos ultrapassar isto muito rapidamente. Mas depende de vós. Depende dessa união que vocês podem fazer também nesse campo espiritual. Unam-se todos. Não é verdade? É verdade. Praticar o desapego das coisas materiais e, portanto, e talvez seja uma chamada de atenção neste momento ao desapego do exagero em que nós vivemos hoje em dia. Obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo por este contacto, por esta vinda aqui ao nosso canal. Sejam felizes, ponham música que vos agrade e tenham uma atitude e uma postura positiva perante isto. Nós vamos ultrapassar isto. Unam-se em oração, espiritualmente ou mentalmente, como vocês desejarem, para podermos todos superar esta dificuldade que se irá certamente transformar numa outra realidade, num mundo diferente, mas melhor. Obrigado a todos e uma boa semana para todos.